programa Mulheres Intercessoras. Louvor, palavra e intercessão. Porque juntas somos mais fortes. Olá, muito boa tarde a todos. Glória a Deus por ter a sua companhia nessa tarde tão gelada de São Paulo. O tempo mudou mudou geral. Gente, como tá frio aqui em São Paulo. E você, de onde você nos ouve? Conta pra gente, qual a temperatura aí? Tá frio, tá calor aqui em São Paulo hoje? Tá quantos graus, gente? Hoje tá bem friozinho, 20 né? graus. 20 graus, glória a Deus. Com vento. Ontem com chuva, mas assim, sem a chuva já ajuda um pouco a gente sair de casa, né? Muito prazer, eu sou a Fabi, estou aqui com vocês todas as terças-feiras no programa Mulheres Intercessoras, que é um programa feito também com as mulheres intercessoras, mas para toda a audiência aí da Rádio Gospel Capital. Sejam todos muito bem-vindos, tanto ao nosso programa quanto na Rádio Gospel Capital, a rádio que se importa com você e que fica 24 horas no ar, com louvores, programas maravilhosos, programas que nos enchem de Deus, que nos direcionam, que nos transmitem paz, que nos transmitem o que nós precisamos, porque é pautado na palavra do Senhor, né? Se tem algo que pode falar conosco e mudar a nossa vida verdadeiramente, é o Senhor. E uma das ferramentas que Ele usa, né, é a própria palavra do Senhor. Então, hoje nós estamos aqui unidos para juntos meditarmos na palavra do Senhor, em tudo em quem Ele tem feito. E eu estou hoje com uma convidada muito querida, muito especial. Se vocês tivessem a honra assim, de conhecer, de olhar para ela, mas vocês vão ter a honra. Eu tenho certeza que onde essa voz chegar, o Espírito Santo de doçura e ao mesmo tempo um espírito também de fortalecimento, de decisão vai chegar. Né, amiga? Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Boa tarde a todos. Muito feliz por estar aqui mais uma vez contribuir, né, com a obra do Senhor, nesse programa tão lindo que tem abençoado vidas. Então você ouvinte, fique conosco, vai ser um bate-papo muito legal, a gente vai falar um pouco da palavra do Senhor e eu creio que você será muito edificado pelo assunto que vai ser ministrado aqui nessa tarde. E qual o seu nome? Ai, gente, esqueci de falar. Meu nome é Lidiane, faço parte aqui do Mulheres Intercessoras e sempre que posso eu estou aqui contribuindo com as irmãs. Amém, amém. Hoje nós temos também uma presença ilustre. Fala aí, pastor. Olá, pessoal da Rádio Gospel Capital, no Brasil e no mundo. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. E hoje eu tô aqui escalado por elas. Eu sou ouvinte assíduo do programa, né? Eu sempre tô aqui. Por livre e espontânea pressão, né, pastor? Verdade. Não, sem pressão, mas sempre aqui operando com vocês, né? E hoje aqui compondo essa mesa. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Amém, amém. Tem muito a agregar, eu tenho certeza. Gente, hoje nós vamos falar sobre algo que nós três, em particular, vivemos nesse final de semana. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês um pouquinho. A gente vai dar, assim, pequenos spoilers, porque esse evento, né, da CBVA é um evento onde a gente até mesmo comenta com quem vai como encontrista e nós como servos de que é um evento que precisa ser vivido, não tem como nem ser falado. A gente vai tentar, né, gente? Sim, verdade. Nós vamos aqui tentar falar um pouco a respeito, sem expor muito, mas então vamos lá. Olha, eu gostaria de começar falando assim com vocês, que o Senhor, Ele é fiel, maravilhoso, justo e santo, e Ele não muda, né? O caráter dele é imutável, e Ele sempre se faz presente na nossa vida. Mas a partir do momento que uma igreja em conjunto, ela faz uma preparação para algo no mundo espiritual acontece e é muito forte. A palavra do Senhor nos diz assim, eu acho lindo esse versículo, Lid, se você, ou pastor, você não conseguir pegar para mim, é um versículo que fala mais ou menos assim,
Eu vou falar mais ou menos assim, depois o versículo vai falar. Vamos Mas lá. que fala assim, ó, que quando existe unidade, né, que quando está tudo direcionado e organizado, dá certo. Aí fala, nesse versículo, fala assim, que até mesmo o inferno tem essa organização, mas que se não tem, ele é destruído, as igrejas, as casas. A questão ali do reino dividido, você está falando? Isso, Legal, já vou isso pegar mesmo. aqui Eu já, acredito tá? que seja esse mesmo. Aí a gente... Tem tudo a ver. Deixa eu só ver aqui. Mas aí a gente vai linkar nesse versículo. Então, trazendo assim, nós, né, quando nós começamos a nos preparar, foi 2 meses antes, gente? Mais ou menos 60 dias, faz Mais isso ou menos mesmo. 60 dias antes desse evento, o encontro com Deus que foi nesse final de semana, nós da liderança começamos a nos preparar, né? Através de jejum, através de oração, através de relógio de oração. Por que eu tô falando isso pra você? Porque você tem uma igreja que se importa com você. Uma igreja que jejua, que ora e que se prepara para receber você em um evento. A gente se preocupa com tudo, gente, nos mínimos detalhes, desde do veículo que vai te levar até lá, até tudo que for Alimentação, feito. tudo. E, meu Deus, gente, ó, já vou começar dando testemunho Dessa vez foi aqui. top, hein? Vou falar uma coisa pra vocês, até essa parte da minha vida foi restaurada, que eu tinha perdido o apetite por comida, assim. Meu pai do céu, eu repeti todas as refeições. Só no domingo, na hora do almoço, que acho que já não cabia mais comida, né? Sim. E aí eu, né? Olha só, gente. Aqui É diz... isso aí mesmo, Fá? Vai lá, vai lendo. Mas tem a ver. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa dividida ou contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? É esse mesmo, é que essa linguagem é bem diferente da... Mas é isso que está falando. Se um reino ele é dividido em 2, aí ele não tem um rei, não tem um cabeça, então ele não vai subsistir. Divisão, né? Divisão. Exato. Então, falando da preparação, a gente gostaria de comentar com vocês a respeito dessa unidade, né, Lid? Sim, é verdade. Na preparação, né, é onde todos nós ali anulamos as nossas coisas, deixamos de lado, né, os nossos afazeres e vemos aqui para a igreja, porque não tem como a gente cuidar de pessoas estando doentes. Então, primeiro o tratamento começa conosco, né? O Senhor começa a nos tratar, a falar conosco, com cada um ali no individual. O Senhor começa a nos fortalecer, a trazer empatia, a trazer amor pelas vidas. E aqui na igreja, né, quando estava esse momento de preparação, e eu lembro de um momento muito específico que a pastora Daniela, que hoje não está aqui, está fazendo muita falta, inclusive. Verdade, Dani. E eu lembro que ela falou assim, gente, a gente tem que chorar mesmo por vidas, pedir ao Senhor, para o Senhor mandar encontristas, mandar vidas, né, para poder ir para o encontro. E eu lembro que ali a igreja toda unida, Senhor, manda vidas, e a gente clamava ao Senhor para que aquelas vidas viessem, tivessem um verdadeiro encontro, um encontro genuíno com o Senhor. Amém. Um encontro que transforma mesmo a nossa vida, porque quando a gente se encontra com o Senhor, a gente não pode ficar da mesma forma com que a gente veio. A gente não consegue mais viver naquela vida, né? O Senhor vem e Ele transforma tudo, Ele faz tudo novo o Senhor faz. Então era isso nas minhas orações que eu pedia, Senhor, transforma mesmo a vida das pessoas, alcança, Deus, cada vida que vai vir para o encontro, que elas possam ser curadas, seja no físico, seja no espiritual, em todos os sentidos, vem curando, vem sarando. E o Senhor, Ele falou muito, não só com as pessoas que estavam lá, os encontristas, mas conosco também, né? O Senhor falou muito, muito comigo, mas eu vou deixar, daqui a pouco eu falo, tá bom? Pastor, sobre a preparação para o encontro. Ela é importante, ela é de fundamental importância. Se não houver esse momento de preparação, todos nós sabemos o que encontramos por lá, né? Então seria realmente seria uma situação da qual a gente não conseguiria dar conta, se bem que quem dá conta de qualquer coisa é Deus, só que aqui nós temos que fazer a nossa parte, né? Então congregar os irmãos durante todos esses dias não foi nada fácil, cada um tem seus afazeres, né? Mas no final das contas todos sabem o quanto que esse momento é importante na hora em que nós estamos lá no encontro com Deus. Sim. É verdade. E sempre, o que eu admiro também na CBVA é que desde sempre, nas nossas preparações, a gente entende que nós somos necessitados.
muito necessitados, porque lá nós temos várias ministrações sobre várias áreas, né? Nós somos tratados, gente, assim, é um final de semana muito intenso, porque a gente trata do corpo, da alma e do espírito. Sim. Então, assim, primeiro a CBV, ela tem essa visão mesmo, que nós somos esses três, que não adianta cuidar só de um ou só de outro. Né, precisa dos três. Lembra quando você fez a ministração, Sim. que você falou até sobre a parte nutricional, né? Sim. A parte do exercício físico é super importante, né, para nós tudo estar alinhado. E a gente também entende que nós, como servos, né, a gente nem fala líder, a gente fala servos, porque a gente vai ali para servir a tudo que for necessário. O encontro, esse evento chama-se Encontro com Deus. Gente, eu quero já te convidar a ficar antenado, porque aqui na Rádio Gospel Capital a gente vai te avisar quando tiver o próximo. As vésperas ali, né? E você fica ligadinho, porque as vagas esgotam muito rápido. E esse eu tenho certeza, porque nós tivemos lá em um momento um ato profético, e naquele ato profético eu creio, junto com a pastora Raquel, um beijo para a pastora Raquel, de que todas aquelas cadeiras serão ocupadas e que Amém. todos que foram como encontristas em nome de Jesus no próximo serão servos. Amém. Então, assim, eu creio que vocês que estão nos ouvindo estarão lá conosco, as cadeiras ali ficarão todas tomadas, então, assim que a gente começar a divulgar, já dá seu nome, já entra em contato para saber como funciona, tá? Encontro. O encontro, ele não é feito de uma pessoa só. Melhor ainda quando um encontro, as duas pessoas têm o desejo de estar ali. Se num encontro uma pessoa não tem o desejo de estar ali, não é legal, né? Então já começa daí, encontro com Deus. Mas, porém, todavia, entretanto, assim, existem algumas situações na nossa vida, no decorrer, que às vezes começam a nos travar. E a gente começa a pensar, é melhor eu não ir, ou eu não quero ir, ou... Enfim, essas situações, principalmente no encontro com Deus, vêm com força total. Porque nós sabemos que existe um mundo espiritual, né? E aí nossa batalha já começa aí também, né? Até mesmo nós, como servos e tudo mais, né? Já começa aí. Mas olha só o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu só pegar... eu acabei pegando outro. Só um minutinho, gente. Jeremias 29, 13 ao 14, da parte A. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Então, assim, só aqueles que buscam de todo o coração encontram e tem a sorte que está falando aqui é a história de vida mesmo, aquelas questões. Eu também vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu gostaria de testemunhar para vocês que eu fui muito agraciada nesse encontro. Eu passei por muitos momentos difíceis, até mesmo dúvidas sobre ir. E não era dúvida, tá, gente? Que fique bem claro, sobre a liderança, sobre Deus. Eu sabia que Deus estaria naquele lugar, que seria bênção, mas eu não estava me sentindo preparada para ir. E glória a Deus que eu lancei essas mentiras do inimigo por terra e fui, porque para mim foi surreal. Surreal, assim. Teve uma intercessora que me abraçou ali de tempo humano, eu nem sei, mas eu acho que foi uns 15, 20 minutos. Deus se fazendo presente e falando e me direcionando e me curando. Bom, eu acho que eu vou... Já que já tô... foi numa ministração específica, inclusive essa intercessão. Gente, eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu senti, porque é como eu tenho comentado com o pessoal. Eu preciso de algumas páginas para escrever sobre o meu encontro com Deus, em particular. E aí eu vou fazer isso. Eu também vou... Eu tenho certeza que o Espírito Santo, aos poucos, segurando na minha mão, ele vai me dar discernimento. Porque ele falou tanto, mais tanto, que eu ainda falei com essa amiga intercessora, me manda um áudio assim possível, de tudo que você lembrar que o Espírito Santo te usou para falar comigo, que eu não quero nunca mais esquecer. Mas, gente, assim... Olha só o que aconteceu. Eu gostaria muito de testemunhar isso para você. Eu, Fabiana, faço parte das Mulheres Intercessoras desde que ele existe. Sou cristã há mais de 20 anos e ainda ontem eu postei na minha página do Instagram, no Stories, uma coisa para chamar a atenção, assim, ó. A mulher cristã não precisa de terapia, mas aí é para a pessoa abrir e ver que é o contrário, né? Ela vai passando lá o carrossel de informações e ver que precisa.
eu gostaria muito de compartilhar com vocês que eu fui diagnosticada, né, com depressão e com insônia, de ter que tratar com remédio. E eu estou fazendo isso. Mas eu parei de relutar, porque eu relutei muitos anos contra isso. Eu tinha uma certa resistência, eu achava que... Não, eu já fui, até mesmo no encontro, eu já fui curada. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Você já foi curada em algumas coisas, mas outras, tal. E até sobre isso, Deus falou comigo lá. E, assim, por um tempo, gerar um testemunho dói. Mas eu falei pra Deus, sabe? Desde que eu fui diagnosticada, eu falei pra Deus que tudo bem. Eu sei que vai doer. Eu sei que vão criticar. Eu sei que muitas pessoas vão... Mas amém. Eu vou passar pelo que eu tiver que passar para gerar um testemunho para Ele. Não é fácil. Gente, antes de ir pro encontro com Deus, eu achei de verdade que eu teria a minha vida arrancada de mim, de tão difícil que tava. E num momento específico do encontro com Deus, quando essa intercessora veio e ela começou a interceder, e ela começou a falar, foi como, sabe, que eu percebi que eu já estava há mais de um ano, que eu me lembre, há mais de um ano vivendo sob o domínio dessa doença, que faz pouco tempo que eu comecei a tratar. E eu não consegui, eu não estava vivendo, só que eu não percebi. Sabe quando você faz um machucado e você acostuma com ele? Sim. Era isso que eu me senti. Então eu gostaria muito de contar isso para vocês. Seja qual for o seu diagnóstico. Espiritual, mental, físico. O Senhor, Ele cura, mas também para tudo há um tempo. Amém. Né? Mas assim, com Ele você passa de outra forma. Gente, eu só sei que a única coisa que eu consigo contar pra vocês hoje é que eu senti... Eu não sei se existe essa palavra, depois eu vou até procurar se existe. Mas eu senti como se estivesse desanuviando. Acho que não existe essa palavra, né? Mas é como se... existiu agora, pronto, você inaugurou. Era como se os meus pensamentos e os meus sentimentos começassem a ter sentido novamente. E como pode eu estar há tanto tempo sem perceber? Sabe, eu não estava conseguindo ver isso, mas através do Espírito Santo, através desse encontro... Gente, parece muito clichê, ela começou assim. Eu marquei um encontro com você nessa tarde. Mas não foi clichê, porque eu senti assim... A voz de Deus mesmo ali, né? Dentro de mim, dentro, e começou e foi falando, sabe? E olha só que interessante. Ela não é uma neurocientista, ela não é uma... Não assim falando, ela é maravilhosa, eu amo demais, né? Eu vou até falar, gente, que eu preciso agradecer ela por ter sido tão usada na minha vida. A minha gêmea, meu amor, você é uma bênção na minha vida e na vida de todas as pessoas que têm a chance de te conhecer. Gente, olha as palavras, os termos que ela usou. Eu, Senhor, faço novas conexões neurais no seu cérebro. Neurônios que estavam mortos voltarão a viver. E eu faço sinapses, gente. Sinapse é quando um neurônio e o outro... É assim, ó, eles estão bem pertinho, só que eles não têm força para se juntar, né? E para fazer o que eles precisam fazer. Porque cada neurônio, cada hormônio tem uma função no nosso corpo. E eu só sei disso porque eu trabalhei 2 anos numa escola que estuda literalmente isso. E eu sei só dessa basezinha, desse pouquinho. Mas a sinapse é quando... As ramificações, assim, é como se fossem uns fiozinhos bem pequenininhos. Eles juntam os neurônios e aí os neurônios começam a funcionar e fazer o seu devido trabalho. Olha isso. Que lindo, coisa, né? Mais linda. É eletricidade entre um e outro. É ali, isso, né? É bem parecido com uma, sabe? Os choquezinhos, né? Exatamente, né? Emitidos. Aí eles se unem. Eu queria que vocês vissem aqui a dinâmica da minha mão, vocês iam entender. Mas aí eles se unem e fazem o que eles foram programados para fazer. Então, em nome de Jesus, eu gostaria muito de te dizer, o próximo encontro ainda está mais para frente, mas eu quero te dizer que você pode aí na sua casa ter um verdadeiro encontro com Deus, porque se você quiser, o coração que o busca verdadeiramente o encontra, e você pode também ter experiências como essas. Sim, amém, é verdade, Fá, obrigada, viu, por testemunhar aquilo que o Senhor fez de você. E realmente, né, pastor? A gente olhando para a Fabi é outra, né? É verdade. O semblante tá outro, o olho dela, os olhinhos dela tá brilhando, cheia do Senhor. Tá mais bonita do que nunca. Tá mais bonita. Jesus, Deus é bom. E Deus, Ele é maravilhoso. Mas, gente, é bem isso que a Fá falou. Você pode ter um encontro na sua casa também. Até porque o encontro é proporcionado somente por 2 pessoas. A primeira pessoa é você. E segundo é o Espírito Santo, Jesus. Ele está sempre disponível.
Ele está sempre. Não é necessariamente estar num ambiente, né? De igreja e tal. A gente sabe que é necessário. Se tiver um encontro com Deus, como teve esse evento lindo, é bom que a gente esteja lá mesmo. Mas a gente não precisa esperar até ano que vem para ter o próximo evento, para a gente poder se encontrar com o Senhor. Não é necessário. Então, você na sua casa, tenha fé mesmo e clame ao Senhor que você vai encontrar Ele, como a palavra, né, falou. Se a gente clamar ao Senhor de todo o nosso coração, a gente vai achar Ele. Então, busca o Senhor, ame o Senhor, chame o Senhor, deseje Ele. E foi isso que eu também vivi lá no encontro, né? O Senhor falou comigo muito, né? Como a Fá falou, tem várias ministrações em diferentes assuntos. E um dos assuntos que falou muito comigo, né, que um assunto que hoje, infelizmente, algumas igrejas não falam mais, que é sobre pecado. E eu louvo a Deus pela minha igreja, eu louvo a Deus pelos pastores, pelos ministros que tem na igreja aqui do Senhor, que o Senhor tem levantado, que não tem medo, que vai lá mesmo com ousadia, cheio de coragem, de fé, e ministra mesmo a palavra do Senhor. E eu sei que o povo aqui não é enganado, eu sei que o povo aqui realmente é ministrado pela palavra de Deus, né, que a gente é realmente confrontado acerca do nosso pecado. E eu estava lá porque às vezes a gente, né, tanto tempo às vezes na igreja, a gente fica, não tem mais nada não. Não tem mais nada. Já, assim, já me libertou, às vezes, né, a gente fala assim, eu já fumava, hoje eu não fumo mais. Eu bebia, hoje eu não bebo mais. Hoje eu não faço mais aquelas coisas que eu fazia antes, tá bom. Só que sempre tem algo que precisa ser tirado, sempre tem. E eu estava lá e eu me deparei com isso. E eu não lembro quem estava ministrando, mas eu lembro que estava falando, né, acerca de alguns pecados, que às vezes até pecados. Edson, ele falou, né, sobre as consequências do pecado. Isso. Foi. E eu fiquei pensando, eu digo, Senhor, às vezes uma atitude que a gente toma hoje vai refletir na nossa família mais tarde, né? E eu fiquei pensando, eu digo, Senhor Jesus, obrigado por estar aqui, obrigada, Senhor, por me confrontar, por falar comigo, porque eu sei que o Senhor só está falando, é porque o Senhor me ama e o Senhor quer que eu volte ao arrependimento, que eu não faça mais isso, para me continuar na comunhão com o Senhor. Então, eu creio que não só nós duas, mas várias pessoas que passou pelo encontro vai testemunhar também algo, né, que falou o seu coração. E a gente também queria ouvir o Senhor, pastor. O que ele tocou, o que chamou a atenção? Olha, tudo, né? Porque assim, o encontro com Deus é com Deus, né? O encontro é com Deus. É verdade. E o encontro nunca é igual ao outro, né? Não tem a mesma coisa com Deus. Quando você está diante dele, ele torna tudo inédito para você, de maneira que você consegue se apaixonar por ele de novo, porque o tratamento sempre é maravilhoso, sempre é bonito, Deus nos ama demais. A Fabiana acabou de comentar, né? Poxa, eu achava que tinha sido tratada, curada no último e tal. Nós somos humanos, nós estamos em um corpo que adoece, entendeu? E quando eu falo do corpo, eu falo da mente também. E claro que nós estamos também diante de um grande hospital, dentro de um grande hospital quando nós estamos com Deus. Então, nesse mundo nós vamos ter aflições. E esse é o tipo de aflição que as pessoas vão levar. Uns vão levar problemas diferentes uns dos outros, mas no final das contas todos teremos. É aí que faz sentido a graça. Se nós não precisássemos de nada, se nós estivéssemos bem o tempo todo, né, então a gente não faria sentido algumas coisas benéficas da parte de Deus na nossa direção, e Deus sabe de tudo isso, né? Então, nós vivemos num mundo onde nós nos contaminamos o tempo todo, nós acabamos às vezes nos tornando produtos do meio, né? Então, a gente vai vivendo nesse mundo, trabalhando, olhando para a Bíblia, contando com Deus, estando bem hoje, amanhã nem tanto, mas depois da manhã já é um outro dia. O importante é que em tudo isso a gente vai amadurecendo para as próximas fases da vida, para os próximos problemas que nós vamos ter que enfrentar. Então tudo isso faz parte. O encontro com Deus é legal porque, eu não sei se vocês percebem, é um salto de amadurecimento em 3 dias. Seriam assim, às vezes anos para a gente amadurecer, mas em 3 dias Deus consegue nos ajudar a dar um salto de maturidade que é algo que é tão precioso, né? É tão preciosa a nossa maturidade hoje para enfrentar os dilemas da vida, especialmente nesse momento em que a igreja vive, espiritualmente falando, as últimas horas dela aqui na Terra. Entendeu? Mas, pastor, eu quero saber sua experiência pessoal, porque pastor tem mania de... tem um chamado de falar como pastor mesmo, né? Ele deu a visão geral, mas você teve alguma experiência pessoal
que você pode compartilhar com a gente? Tive sim. São várias as ministrações que nós temos lá, e tem uma que eu acho que a gente pode abrir que é legal. Mais uma vez, desmistificando isso, né, de que o encontro com Deus é alguma coisa oculta. Não, a Fabiana falou bem, não tem nada a ver com ocultismo, tem a ver com experiência que precisa ser vivida, e por isso que a gente aqui não comenta, senão... E outra coisa também, né, você quer ler um livro e eu te falo o final dele aqui, fica sem graça esse livro, né? É verdade, e se eu tentar te contar um livro, eu nunca vou te contar, né? Exato. Os detalhes você tem que ler. É verdade. Já pensou, você quer assistir o filme, eu vou lá no cinema, lá, levanto lá na frente de todo mundo, já sei o final é esse, não é legal, né? As pessoas querem ver, querem experimentar aquilo ali. Então teve quando fala de paternidade, filiação para mim, me toca bastante, porque eu sinto que eu estou curado a respeito disso, mas nós não temos amnésia, nós temos lembranças, né? Então, quando a gente revira o nosso passado, é igual cicatriz, você põe a mão, não dói mais, não é mais ferida que está aberta, mas aquilo nos traz sentimentos ali que você até agradece a Deus, puxa, onde que eu estava e onde que eu estou hoje, né? Então, certas ministrações te levam na cena do crime. Sim, é verdade. Então você acaba revivendo tudo aquilo, e no final das contas acaba sendo gostoso, porque você fala, puxa vida, eu não tive um pai, mas hoje eu sou o pai que as minhas filhas precisam que eu seja, entendeu? Então é um passeio que você faz numa esteira que vai para frente e vai para trás, vai para o passado, vem para o presente, vai para o futuro, vai para o passado novamente. Então essa coisa de falar a respeito de paternidade tocou muito, porque eu sofri muito na minha vida com relação a isso. Sim, é verdade, pastor. É lindo mesmo. O pastor Luciano falando me fez lembrar, né? Às vezes a gente passa por coisas, né, pastor? Em questão assim, pra gente amadurecer também. O Senhor nos permite passar, né, por coisas na nossa vida, pra a gente adquirir maturidade, pra gente também confiar no Senhor, entender que tudo está no controle do Senhor. Foge do nosso, mas do controle do Senhor não foge, né? E eu lembro que eu estava lá numa determinada ministração também, e depois a gente foi lá, né, abraçar as pessoas. E eu lembro que eu abracei essa pessoa e o Senhor trouxe a minha memória que eu passei, né, no passado. No passado, acho que em 2017, eu fiquei grávida. E quando eu estava com quase 6 meses de gestação, era gêmeos, era 2 meninos. E eu vinha perder, o coração deles parou. E eu fui ministrar essa pessoa, e quando eu abracei ela, eu senti um testemunho de espírito para mim falar para ela. Olha. E eu comecei a falar, e depois ela me falou que tinha perdido 2 neném também. E aí eu abracei ela, chorei com ela e falei, Senhor, eu creio que é o Senhor quem toca. Eu senti essa mesma dor que ela está sentindo agora, Senhor, mas cura, Deus, o coração dela. E ajuda ela para ela sonhar novamente, né? Porque às vezes quando a gente passa por essa situação, às vezes fica com medo. É um mix de sentimentos, né? Que a gente não vai... Um pensamento assim, que não vai conseguir, que não vai conseguir. É só isso que vem na mente. Sim. E naquele momento eu comecei a ministrar bênçãos do Senhor sobre a vida dela. E eu lembro que no final do encontro, né? Ela veio, estava me procurando, falou, eu vim me despedir de você, muito obrigada. Você é uma bênção, amei estar ali com vocês. Então eu sei que não é mérito meu, do Senhor, que o Senhor que trouxe ali, eu só fui obediente à palavra do Senhor. E ouvi, né, o Senhor falando comigo. Mas às vezes a gente passa por algo e não entende, mas é para esses momentos que o Senhor vem nos moldando, né? O pastor passou sobre esse problema, né, lá atrás com o pai, e hoje o Senhor passou por isso, ministrou pessoas no encontro, né, a respeito disso, e sentiu o Senhor falando conosco. A Fá também passou por várias coisas no passado, e também deve ter ministrado sobre isso em pessoas. Então, para tudo, o Senhor, Ele usa a gente. Não é por acaso. O problema que a Fá disse que viveu e que vive ali e tal, eu tenho os meus que moram lá no passado, mas que de vez em quando, diante do encontro com Deus, às vezes precisa mexer lá para estabilizar a gente ali. Às vezes a gente começa a emocionalmente, e sem saber às vezes o motivo, mas às vezes isso não é que não foi curado, mas às vezes isso tem a ver com o modo como você foi criado, as situações que você enfrentou lá atrás. Está tudo bem, tá tudo certo. Os famosos gatilhos, né? Exatamente, está tudo certo. Isso não é vergonhoso para nós que temos Deus dizer. A gente tem que admitir, e nós estamos aqui porque nós precisamos dele mesmo, né? Então, a situação que você enfrentou de ter perdido na gestação seus filhos, tudo isso serve para que
depois a Fabiana se encontre com alguém que está vivendo o problema, só que num nível hard, né? Ali pronto para tirar a vida, ela vai falar, não, eu já passei por isso, eu enfrento, eu luto contra isso, é possível vencer isso. Sim. Você deu seu testemunho para aquela pessoa, trouxe alento também. Eu também posso falar para filhos sem pais hoje, ou filhos com pais que não se manifestam como pais. Órfãos de pais vivos, né? Órfãos de pais vivos, foi o meu caso. Eu era órfão de pai vivo, eu nunca tive. Por que eu me emociono quando eu falo disso, quando eu tô lá e ouço? Eu nunca tive um pai para dizer, vai lá, filho. Eu lembro que eu cresci, os meus amiguinhos eram filhos de pais que trabalhavam numa grande montadora chamada Volkswagen. E eu lembro que a gente ia crescendo, daqui a pouco um ia entrando também, o outro ia entrando. E o meu pai também trabalhava na Volkswagen, mas nunca me encaminhou, nunca não indicou, disse assim, senta aqui, filho, deixa eu te dar um conselho, você vai ser um vencedor e tal. Então isso me emociona bastante, por quê? Porque eu nunca tive isso. Então hoje, com a oportunidade de poder dizer isso para os jovens ou para as pessoas que estão passando por isso, eu entendo que alguém teve que sofrer para contar alguma coisa lá na frente. Não foi assim com Jesus, ele não teve que morrer para que as pessoas pudessem ter vida. A gente passa pelos vales porque a gente vai encontrar gente lá na frente que está passando pelos mesmos e ainda piores. Então a gente vai dizer, eu sobrevivi, você também vai sobreviver. Sim. Entendeu? Então é e isso. E ainda por cima a gente vai falar, né? E eu tô aqui para lutar com você. Isso, exatamente. Você vai vencer, aprendi com isso, eu quero te ensinar o que eu aprendi. Eu aprendi isso daqui, ó. Então você vai ver, você vai ser o melhor pai. Olha, você vai ser livre disso. Você perdeu uma vez, mas na segunda vez você vai ter. E assim a gente vai, de esperança em esperança, de fé em fé, né? E um ponto muito importante nisso que o pastor está falando é fazer do nosso testemunho dessa forma mesmo, com muita empatia, com muito respeito pelo próximo. Uhum. Porque às vezes a gente se esquece da dor que a gente sentiu e julga do outro, né? Uhum. Ai, mas que moleza, porque eu... Ai, gente, quantas vezes eu vou falar um negocinho aqui. Diga lá. Às vezes eu ia pedir ajuda, né, assim, para uma mulher, de repente, que eu considerava, assim, né, mais sábia, mais velha, e falar, né, sobre, por exemplo, sobre casamento. Ai, gente, todo mundo só sabia me falar aquele bendito versículo. A mulher sabe edifica a sua casa. Mas, gente, tá, ok. E orar. Eu tinha só que orar, suportar tudo, e a mulher sabe edificar a sua casa. E também começava a me falar assim, mas você passou por isso? Mas eu passei por isso e por aquilo outro. Não era essa fala como o pastor Luciano está trazendo aqui. Eu acho isso mega importante. A dor do outro é muito importante. A nossa dor também é muito importante. Uma coisa muito importante que eu queria lembrar aqui, gente, um dia em nome de Jesus eu chego lá, eu falo o capítulo, o versículo e o livro, mas enfim... Mas na Bíblia está escrito assim que o coração do homem é enganoso, e também diz assim que o Senhor, ele cuida do coração. Se o próprio Senhor sabe que nós devemos cuidar do nosso coração, a gente deve, num nível assim, no nível hard, de escutar o nosso coração, sim. Sabe como a gente escuta um filho? O filho fala assim, ai, mamãe, eu quero tanto enfiar o dedo na tomada. Você não vai falar assim só pra ele, não, sair andando. Ele vai lá e vai enfiar o dedo na tomada. Mas se ele fala, mamãe, quero enfiar o dedo na tomada, você vai dar toda a atenção pra ele. Você vai abaixar, vai olhar no olho se for uma criança, né, pequena, espero, em nome de Jesus, né? Aí a criança é pequena, a gente vai olhar e falar, não pode, meu filho, por quê? Porque isso, porque aquilo outro, Eu acho que é até saudável você chegar até lá perto e falar assim, olha, é assim que funciona. Dói. Acontece isso, acontece chorar. aquilo outro. E aí essa criança vai entender e também vai entender que ela tem alguém por ela. Sim. Sabe? Que ela não foi ignorada. Que ela foi escutada e que alguém ensinou algo para ela. Porque é isso que é ouvir, de fato, acolher, ter empatia. É isso. Não é só a gente ficar medindo, né? Medindo coisas. É verdade. Isso daí. Brigando para ver quem sofreu mais. Misericórdia, tá repreendido. Mas é verdade, né? O pastor falando, né? Às vezes a gente, eu fico olhando hoje, assim, pra minha vida. Às vezes eu paro assim e falo, ai, Senhor, como tu és maravilhoso, né? Às vezes, pastor, a gente se depara com várias coisas, né? Seja
em relação à paternidade, eu também não tive meu pai presente ali, só tive a minha mãe. E a minha mãe... Ó, os 3 órfãos de pai aqui. Algo em comum aqui. Tinha minha mãe, né, 4 filhos ali, então ela trabalhava durante o dia e fazia um bico à noite também para poder pagar aluguel, para poder dar alimentação ali necessária. E eu lembro que eu cresci com isso, eu falei, meu Deus, e agora, né? Depois que eu me converti, e eu senti várias, né, necessidades nessa área que eu não tinha. E até como mãe mesmo. A minha mãe, ela é uma ótima mãe. Mas por ela estar muito tempo ausente, né? Trabalhando. Por necessidade mesmo, trabalhando, eu senti algumas faltas. E aí, quando eu fui mãe, eu falei, e agora? Tem algumas coisas que eu não aprendi. Mas até aí a gente vê a intervenção do Espírito Santo. Ele nos capacita a dar algo que a gente não recebeu, que a gente não aprendeu lá com o nosso pai, às vezes com a nossa mãe. O Senhor nos capacita. E eu sempre peço direção a Deus quando eu vou fazer algo. Senhor, está acontecendo isso agora. Eu não sei como fazer, o que é que eu falo? E aí o Senhor sempre direciona, faz assim, e eu vou lá e faço, e fica tudo bem. Então, em tudo eu vejo a intervenção do Espírito Santo. Ô Lide, e cai por terra aquele ditado mundano, que você só dá aquilo que você tem. Não. Os que estão em Cristo são capazes de dar até aquilo que não receberam. Sim, porque é o Senhor quem coloca em nós. Exato. É o Senhor que nos capacita, gente. É só Deus que faz isso, gente. É só Deus. Gente, a Lide é uma daquelas pessoas que ela literalmente transformou os traumas dela em... Ela fez o contrário mesmo, transformou as maldições em bênção, sabe? Toda a dificuldade que ela passou, ela transformou em bênção. Pensa numa mãe que eu queria... Assim, não, minha mãe também. Mas eu falo assim, gente, a Lídia é uma mãe, assim, uma mulher. Ai, gente, é meio que não dá pra falar em palavras, né? Ela é uma mulher maravilhosa, gente, uma mulher maravilhosa. Lídia, eu te conheci, ainda era uma menininha, ainda, né? Tinha 17 anos. Era. Ô, Jesus, agora bichinha. Ai, gente, ela é uma mulher, gente, assim... segundo a palavra eu vejo você, sabia? Eu me inspiro mesmo em você. Eu te vejo como uma mulher segundo a palavra de Deus, como mãe, como esposa, como intercessora, como amiga. Gente, vem na CBVA, meninas, e vem na CBVA e procura pela Lidiane e dá um abraço nela, que vocês vão ver o negócio. É o abraço mais quentinho, mais gostoso, é um pedacinho do céu esse abraço aqui. E essa intercessão, gente, aí na intercessão ela fala com mais sotaque ainda. Ai, Fá, obrigada pelo carinho. A gente que vem a Fá falando, nem sabe, mas ela também é uma mãe maravilhosa, amo muito. O sorriso, a gente chega nela, ela já vem sorrindo, já vem abraçando a gente. Fala, ô bichinha, como você tá? Bichinha. E a Fá sempre tem um carinho especial, né, desde... Quando eu tinha 16 para 17 anos que a gente se conheceu, Deus. Sempre me acolheu, Era me abraçou. Era uma bichinha mesmo, pequenininho, nenenzinho, gente. Sempre intercedeu por mim e eu louvo a Deus pela vida da Fabi, pela vida do pastor Luciano, a qual me acolheu muito nessa igreja e eu sou muito honrada por fazer parte. Toda vez que eu oro, eu louvo a Deus e digo, Senhor, obrigada, porque infelizmente hoje, né, aí fora a gente se encontra com várias coisas, né, igrejas desestruturadas, com pastores insensíveis, mas eu louvo a Deus porque aqui na CBVA tem pastor que ouve você, que está ali para te ajudar, para ouvir a sua necessidade, está ali a toda disposição. Eu lembro que quando eu precisei, o pastor foi lá junto com a Dani na madrugada, gente. Quem é que faz isso? Foi lá, eu liguei, pastor, eu preciso de vocês. Eles foram lá, acho que eram as 2 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã. E eles, não, tô indo, fica aí que eu tô indo. E foram lá, não negaram ajuda, sabe? Então eu louvo a Deus, porque a CBVA mesmo é uma igreja acolhedora, familiar, a qual você chega e você é acolhido, você é abraçado, você é tratado mesmo. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Oh, meu Deus. Obrigado pelas palavras. É verdade, gente. Para quem quer, e para quem deixa, né? Isso é muito importante também, né? Precisa deixar. Gente, eu vou confessar um negócio. Quem me viu com esse sorriso todo nem imagina que eu tinha muita resistência. Eu não sabia, tá? Aí o Espírito Santo começou a me mostrar isso, que eu era tão aberta para receber as pessoas, para fazer pelos outros, mas eu percebi que eu tenho dificuldade em receber. Eita. E aí eu comecei a perceber isso em uma coisa. Gente do céu, eu um dia na igreja. Aqui no nosso programa a gente sempre conta uma gafe. Um dia nós estávamos no culto, eu de TPM, e uma irmã veio me abraçar. E eu estava tão brava que eu não queria nem que ela me abraçasse. Aí eu percebi.
Eu falei, gente do céu, que bicha ruim é essa que eu tô... Mas que orgulho é esse? Aí, gente, eu já comecei, né, a orar. Aí depois eu fui lá e fiquei abraçada com ela, assim, tipo, pedi perdão pra Deus e comecei um processo. Gente, assim, a vida é de muitos processos, mas olha... É como disse o pastor Luciano, a gente não dá o que a gente recebe, assim, quando a gente tem Cristo. Mas existem certas situações que a gente tem que ressignificar na nossa vida. Sim. Então, mais um tiquinho de testemunho. Como eu cresci sem pai biológico, com uma mãe que trabalhava muito para sustentar os filhos, eu também nunca tive ninguém por mim. Né? Então eu não aprendi a ser acolhida, a ser ouvida. Então, quem me vê falando assim, ela fala, nossa, let it go, nossa, bênção pura, mas eu ainda tô aprendendo. Vocês acreditam que eu tô aprendendo agora a falar? Ó, a Dani mandou um beijo pra gente. Aí, gente, nós já estamos partindo para o final. E eu gostaria, para deixar assim um gostinho de quero mais para vocês, de contar um pouquinho de uma das ministrações, tá? Ela autorizou, pastora Dani. Tem uma ministração lá que se chama Cura Interior. E nessa ministrações nós falamos a respeito de alguns sintomas que expressam feridas na alma. Eu vou falar só um pouquinho, gente, porque lá, assim, é uma grande lista e que a gente vai... Eu estava em pé nessa ministração, foi nessa ministração que eu comentei com vocês que eu recebi uma cura muito grande. E ela começou a falar e eu olhava para essa amiga intercessora e eu, Cássia, você também. Aí eu ficava assim, mas gente, eu não consegui nem ficar mais em pé, porque eu falei, mas gente, pera ainda, né? Então vamos lá, ó. Um dos sintomas assim que você pode identificar como e perceber que você tem feridas na alma e olha só que interessante essa. Pessoas muito brincalhonas, risonhas. Vocês já ouviram uma música que fala assim, ó... não lembro a banda agora, é uma música secular, que fala assim, ó... Mas que rir de tudo é desespero? É aquela música Desejo, que você tem a quem amar, mas que rir de tudo é desespero. E é verdade. Quem é excessivamente risonho, assim, brincalhão... Frejar. Isso. É porque geralmente a pessoa, por dentro dela, ela tá tentando esconder alguma coisa, alguma falta, alguma insegurança. E eu falo isso por mim. Quanto mais tonta eu tô, vocês me ajudam, tá? Quando eu ficar cheia de bobiça, como dizia minha avó, vocês falam, amiga, tudo bem? Tá meio boba, meio bobinha hoje, né? Pessoas que gastam que não têm, precisam ter para pensar que são alguma coisa. Ainda mais no mundo de hoje, né, gente? Que o consumismo bate a porta em todo tempo e você é julgado pelo que você tem, pelo que você posta, Sim. né? E olha só, pessoas que não têm prazer sexual também é um comportamento... também é um sintoma de que você está com alguma ferida na alma. Aí, gente, vão pensando nesses 3 sintomas que eu falei aqui com vocês. Eu vou passar para o pastor Luciano e para a Lídia, depois eu vou falar para vocês o que o Senhor tem a nos dizer sobre essa área de cura na alma e demais áreas também, tá? Tá bom. É muito importante mesmo, né? Eu fui ministrada também, eu estava lá e sentei e falei, agora eu quero ser ministrada também. E essas 3 áreas é muito importante, né? Às vezes a gente fala, não, tá tudo bem. Mas aí quando começa a falar os sintomas, a gente fala, eita, peraí, acho que tem alguma coisa aqui. Aí vai falando, eita, esse também tá casando aqui, acho que eu preciso... E o Senhor, Ele falou muito, né, conosco em questão dessas áreas. Às vezes a gente acha que é por conta do cansaço, né? Principalmente a gente que é casada, né? E às vezes a gente não acha que é pecado. Eu achava... Eu já ligava... Eu falava, nossa, acho que eu tô assim porque eu sou pecadora. E era uma cura que eu precisava, não Sim. era? Enfim. É verdade. Né? A gente sempre coloca a culpa no pecado. Acho que tudo é do pecado. Mas às vezes é algo conosco, né? Que falta cura ali, falta cura, não. É aquela... doença chamada não me sinto perdoado. E aí sempre que surge uma crise, você vai lá para aquele pecado, Deus não perdoa. É verdade. Eu não sou digno mesmo. É verdade. Morri ali, não tem mais jeito para mim. Quando Deus já perdoou. E são só circunstâncias da vida, né? É verdade, é verdade. E toda vez que ela começava a falar, eu digo, meu Deus, e sempre tem algo. E antes de ir pro encontro eu falei, né, Senhor,
Se tiver algo ainda que precisa ser sarado, precisa ser tirado, eu quero que fique tudo lá, eu quero que você seja curada lá, não quero voltar com nada. E nesse determinado momento, né, que ela falou, principalmente nessa parte, né, sexual, às vezes a gente que é casada, a gente fica, né, ai meu Deus, mas é um cansaço, é a correria do dia a dia, aquelas coisas, e aí a gente acaba não ficando com essa vontade. Só que se você for puxar lá atrás, às vezes é coisa que precisava ser tratada. Às vezes Exatamente. quando você era criança, você foi tocada de uma Ficou maneira ali no inconsciente, sim, né? de uma maneira ali que não devia, se sofreu um abuso, algo, então ficou ali. Às vezes a gente já passou por uma cura, mas é necessário o Senhor curar essa área específica que está faltando. Pronto. Não é verdade? Sim, exatamente. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho aqui a respeito sobre essa cura interior, e eu gostaria muito de dizer a vocês, eu vou até falar, eu e a Lid, e o pastor Luciano, já estou falando aqui, e a pastora Dani, que fazemos parte desse programa, mais diretamente dizendo, né, nós estamos à sua disposição. Se você quer conversar, se você se identifica com algo que a gente está falando aqui com vocês, através da palavra de Deus e de um tempo reservado para você, a gente também se coloca à sua disposição para te ouvir. Por que eu estou falando isso? Porque quem faz essa cura é Jesus, que é o maior médico dos médicos, né? Somente Ele pode nos curar integralmente. E Ele deseja sarar nossas tristezas e mágoas, nossos traumas, curar, olha só, nossas confusões mentais e emocionais, restabelecer relacionamentos quebrados, lançar bálsamos sobre corações com culpas, que a gente falou aqui também, né? Olha só, e libertar pessoas que tenham complexos, como a timidez e todos os complexos. Aí eu vou falar uma coisa, vou falar aqui com vocês, se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem colocar em prática o que eu estou falando aqui, nós estamos à sua disposição. Rádio Gospel Capital, WhatsApp, 55 Código do Brasil, DDD 11 96767 3553, né? 11 96767 3553. Esse é o WhatsApp da Rádio Gospel Capital, que fica aos cuidados do pastor Luciano. Se você é mulher, né, fica mais à vontade para falar conosco, Lide, pastora Dani ou Fabi, você pode pedir no nosso WhatsApp pro pastor Luciano, você tem todos, né? Sim, sim. E lembrando, né, que os microfones são desligados, mas o WhatsApp não. Exatamente. Isso. Nós temos aqui uma aliança, esse programa é Mulheres Intercessoras. Então, a gente, quando recebe um pedido de oração, a gente quer segurar aí na sua mão e ir até o fim, né, Lide? Bichinho, eu conheci com 17 anos, capenguinha, e agora eu tenho orgulho, ela que é um exemplo para mim. Como que você faz para receber essa cura? Em primeiro lugar, você precisa de romper. Aí você pode estar ouvindo e falando, como que eu faço isso? Chama a gente no WhatsApp que a gente vai falar com você. Rompa o domínio de Satanás sobre sua vida. Receba pela fé a cura. Aí eu vou parar por aqui, né? Sobre essa ministração e sobre o encontro. E eu creio, né, pastor, que vai ter esse ano ainda, né? Não sei. Ainda não sabe, né? Vamos verificar. Queremos eu creio que sim, né? Sim. Eu creio que vai, em nome de Jesus. Amém. Aí vocês fiquem ligadinhos aqui na Rádio Gospel Capital, tá? Que o Senhor te abençoe, que você fique com essa passagem em Jeremias. Busque ao Senhor de todo o seu coração. E uma dica de ouro, que enquanto a Lídia estava falando aqui no início, o Espírito Santo falou ao meu coração. Para buscar alguma coisa, você precisa de estar prestando atenção. Então você precisa se desligar de outras coisas. Sim. Você não vai conseguir, pelo amor de Jesus, não faça igual os homens, não. Não igual todos, que ficam esperando a coisa que eles estão procurando pular na frente deles. Não, procura, gente, procura. Procura, quem procura vai achar, encontrar a presença do Senhor. E aí você vai lançar tudo. Só que para receber você também precisa de um tempo e de atenção. Então façamos isso hoje, né? Tiremos um tempo para buscar a face do Senhor, para buscar ao Senhor, ouvi-lo através da sua palavra, para que assim a gente receba dele, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço imensamente a todos vocês que nos receberam aí. Muito obrigado, Lide, pastor Luciano. Fiquem à vontade para se despedir e abençoar o pessoal. Eu posso, porque daí termina com mulher. Bom, não há sofrimento na terra que o céu não possa curar. Use a sua fé. Deus é maior do que qualquer dor ou problema. Olhe para cima, tem alguém lá tentando chamar sua atenção. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram, estou muito feliz por isso.
Amém. Gente, obrigada. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Espero que você tenha sido edificado, direcionado pela palavra do Senhor. Fique na paz, uma ótima semana. Tchau, tchau, gente. Programa Mulheres Intercessoras. Louvor, palavra e intercessão. Porque juntas somos mais fortes.